E aí pessoal, beleza? Seguinte, hoje eu não tô gravando chute de bico lá em casa, tá sendo aqui na minha empresa. Esse final de semana eu fui pra Curitiba, fiquei num retiro lá sem novidades, sem notícias nenhuma do mundo da bola. Não consegui preparar nada, então hoje vai ser só histórias do futebol, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o clássico Celtic e Rangers. Então é isso aí, fica ligado e até terça que vem. Valeu! Old Firm, velha firma em inglês, é o nome popularmente dado ao maior clássico do futebol escocês, quiçá do mundo, que envolve o Celtic Football Club e o Rangers Football Club, equipes da cidade de Glasgow, maior cidade da Escócia, que se confrontam desde 28 de maio de 1888, quando o Celtic venceu por 5-2. É um dos clássicos de futebol mais antigos do mundo, e para muitos é a maior rivalidade do futebol mundial, devido às divergências culturais e religiosas envolvidas. No segundo jogo da final da Copa da Escócia de 1909, com 60 mil espectadores no estádio de Hampden Park, uma briga de enormes proporções entre torcedores dos dois clubes e também com a polícia suspendeu a decisão e inaugurou a fase violenta deste confronto. A confusão iniciou-se por rumores de que os dois clubes, que já haviam empatado a primeira partida, teriam combinado nova igualdade no placar, pois haveria interesse de ambos em realizar um terceiro jogo para definir o campeão por interesses simplesmente econômicos, com a venda de mais ingressos, obviamente. O clássico receberia então o apelido de The Old Firm, uma insinuação que ambos os clubes se beneficiariam financeiramente da antipatia mútua. Em 1900, instalava-se em Glasgow um estaleiro de nome Harland & Wolff, que tinha como norma não contratar católicos. Este fato trouxe à tona o problema religioso escocês, que imediatamente foi transferido para o futebol, já que ambos os clubes tinham identidades com as partes envolvidas, o Celtic católico e o Rangers protestante. O Rangers, embora no início fosse uma equipe aberta, resolveu adotar a política de aceitar apenas protestantes, ainda em 1890. Já o Celtic, apesar de sua identificação com os católicos, entretanto nunca se restringiu a eles, sempre tendo aceitado jogadores de todas as religiões. Jock Stein, mítico treinador dos Alviverdes, inclusive incentivava seus olheiros a, caso encontrassem jovens protestantes e católicos de talentos similares, a investirem nos protestantes e os convencerem a atuar no Celtic, uma vez que os católicos não seriam nenhuma hipótese usado pelos Rangers. Kenny Dalglish é um exemplo famoso de protestante que atuou no Celtic na época em que o Rangers clube que torcia continuava restrito. Estas equipes dominam amplamente a Liga Escocesa de Futebol, conquistando a maioria dos títulos disputados. Após um domínio inicial do Celtic, o Rangers ultrapassou no início do século XX e mantém-se na dianteira desde então. Além da grande rivalidade entre os clubes da mesma cidade escocesa, as torcidas também trazem consigo questões alheias ao futebol. As torcidas defendem duas filosofias político-religiosas antagônicas em suas respectivas histórias de intensidade, tal que o clássico é tido como o de maior ódio recíproco do mundo. O Rangers é um clube no qual boa parte de seus torcedores é devota do anglicanismo, ou seja, seguidores político-religiosos da Rainha do Reino Unido. Sua torcida traz uma grande bandeira, onde está pintado o rosto da Rainha Elizabeth II, a atual líder anglicana, além de venerarem o UVF, Grupo Terrorista Protestante do Ulster, e costumamente portarem bandeiras do Reino Unido nos jogos. O Celtic, por sua vez, é o clube predileto dos escoceses de religião católica e dos irlandeses e descendentes residentes na Escócia, tendo milhares de torcedores entre os católicos das duas Irlandas. Sua torcida exibe uma bandeira alviverde com o retrato do falecido Papa João Paulo II, costumando portar bandeiras da República da Irlanda e da Escócia. Os mais extremistas também exaltam o IRA, Grupo Terrorista Católico. Esta rivalidade muitas vezes atravessa as tênues fronteiras do enfrentamento saudável, mesmo em uma cidade definida como liberal, rica e culturalmente criativa, desafiando a noção de que a civilização aplaca a barbárie e dissemina a tolerância. O goleiro polonês Artur Boruc, do Celtic, chegou a ser multado após fazer o sinal da cruz em uma Old Firm, por seu gesto ter sido interpretado como uma provocação aos oponentes. Neil Lennon, norte-irlandês católico, que é o atual treinador do time, chegou a receber uma carta bomba de rivais. Voltando para o futebol, sob o comando de Jock Stein, o Celtic experimentou seu melhor momento entre 1966 e 1974,
quando conseguiu o ineditismo de conquistar o campeonato escocês por 9 vezes seguidas, diminuindo uma diferença de 14 títulos para 5 que o arquirrival possuía, recuperando-se de seu pior momento. Entre os anos 20 e 30, ficou justamente 9 anos em jejum, em que 8 taças ficaram com o Rangers e uma com o Motherwell. Dentro desse período áureo, o clube teve seu ano inesquecível em 67. Além do campeonato escocês, venceu a Copa da Escócia, a Copa da Liga Escocesa e, o mais importante, a Copa dos Campeões da UEFA, sobre a favorita Internazionale, então bicampeã. O Celtic tornou-se com isso o primeiro clube de todo o Reino Unido a vencer a mais importante competição europeia de clubes. O elenco vencedor, todos formados por torcedores do time e nascidos a um raio de 50 km do estádio do clube, ficou conhecido como Leões de Lisboa, alusão à cidade onde a final foi disputada. O sabor foi ainda melhor, pois na mesma temporada o rival Rangers também teve a chance de ser campeão continental, mas da Recopa Europeia, o segundo torneio em importância, perdendo para o Bayern de Munique. A equipe já havia sido vice em 61. Os anos 70, que marcavam o melhor momento da história do Celtic, viram uma decadência do Rangers, a despeito de, em 1972, o clube finalmente ter conquistado seu troféu europeu, justamente a Recopa. Os anos ruins dos Rangers, que vinham conquistando a liga poucas vezes, continuaram no início da década de 80, em que o time perdeu momentaneamente o posto diante Celtic, que passou a disputar os títulos nacionais com Aberdeen. Em 1988, o Celtic conseguiu colocar a diferença em apenas 3 títulos. A balança começaria finalmente a pender para os protestantes, justamente no momento em que o clube reviu seu posicionamento com a chegada de Graeme Souness como técnico. Ele quebrou a tradição de não aceitar não protestantes, em 1987, contratando o judeu Avi Cohen. 2 anos depois, viria um impacto ainda maior, com o primeiro católico em mais de 100 anos na equipe, Maurice Johnston. Mo Johnston, ou Mojo, escocês de família irlandesa, era ainda por cima ex-jogador de sucesso do Celtic. Entre as duas torcidas, acabou defendido pelos moderados e detestado pelos radicais. Ele teve de se mudar de cidade pelas constantes ameaças. Os exaltados do Celtic o ouviam e o taxaram de Mojudas, e os dos Rangers o detestavam por ser católico, exilando-se depois nos Estados Unidos. O fim das restrições que o Rangers se impunha o recolocou como um clube amplamente hegemônico nacionalmente. A equipe contrataria, por exemplo, também os ortodoxos Alexei Mihailochenko e Oleh Kuznetsov, e conseguiria repetir o grande feito do rival. Entre 89 e 97, venceram a Liga Escocesa 9 vezes consecutivamente, colocando a diferença semelhante à que havia entre os rivais nos anos 60, 12 títulos. No início do século XXI, o Celtic vem se mostrando melhor, tendo chegado a reduzir a diferença para 9 em 2008, novamente aumentada para 12 após um tricampeonato seguido dos Rangers. A primeira década do novo século viu os dois serem vice-campeões europeus, em ambos os casos no Copa da UEFA, que substituíra a Recopa. Como segundo torneio europeu em prestígio, o Celtic a perdeu em 2003 e o Rangers em 2008. Vale lembrar que em 2012, o Glasgow Rangers, que devia mais de 26 milhões, acabou por declarar falência. O clube foi comprado por um empresário e passou a chamar-se de The Rangers FC, e recomeçou a sua escalada na árvore do futebol escocês na 4ª divisão, chegando este ano novamente à elite escocesa, Rangers e Celtics, uma disputa muito além das 4 linhas. E não esqueçam, curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, dê o seu joinha lá, é muito importante. Valeu, falou!